É uma alegria para mim estar aqui, é uma alegria estar nessa festa de livros, nesse lugar, que para mim é um lugar de alegrias também. Eu lembrei, inclusive, que a última vez que eu vim aqui nesse auditório, o Vladimir estava sentado aqui onde eu estou agora. Então, mais uma alegria também estar aqui com a Natália e com o Conrado. E num momento que eu acho que é um momento muito simbólico, né? Aqui em 2023, né, esse ano tão cheio de significados para a história desse país. Essa semana é um momento de muitos aniversários também, né? Hoje é dia 9 de junho de 2023. 10 anos atrás, estava estourando, pipocando pequenas manifestações pela cidade. Isso ia ganhar um vulto gigantesco uns dias depois, né? Dia 13, dia 17, e nesse momento que foi muito marcante e que, de certa forma, é um pouco o momento inaugural dos dois livros. Não é bem assim, né? O livro do Conrado ele começa um pouco mais em 2011, né? Porque ele volta um pouco para você entender o contexto de 2013. O livro da Natália, eu acho que ele começa em 2019, mas ele logo retorna para 2010, né? Mas são dois livros que tentam jogar luz nesse momento, nessa última década nesse país, que foi uma década louca, né? Uma década terrível e assustadora e surpreendente dos piores jeitos. E a gente está aqui, talvez, nessa esperança que tenha acabado, mas sem muita certeza disso. O Conrado, pelo jeito, não tem nem esperança disso. Então, a minha vontade aqui é conversar não só sobre os livros, porque tem uma coisa interessante nessa mesa aqui, né? Porque Conrado e Natália não são só dois repórteres, dois excelentes repórteres e dois analistas, mas eles são também dois publishers, dois empresários, né? Nem a agência pública, que a Natália é cofundadora, é uma organização com fins lucrativos, né? Não tem fins lucrativos. O Nexo, talvez até o CNPJ seja de organização com fins lucrativos, mas os caras abriram o jornal, né? A gente sabe que não tinha fins lucrativos. Não era esse o fim da coisa. Eles são dois empreendedores de mídia, né? E também dois atores dessa dimensão muito relevante dessa crise louca que a gente viveu, que é a crise informacional, né? O Nexo e a agência pública, né, são dois veículos importantes para essa paisagem informacional. Eu queria falar sobre isso também e falar um pouco sobre o futuro também. Então, só para vocês terem um breve panorama, para quem ainda não leu livros, vocês vão talvez comprar hoje autografado, mas são dois livros que olham, em linhas gerais, para essa última década, um pouco mais. O Conrado tenta fazer um retrato muito abrangente de tudo que aconteceu, né, dessa crise, todas as dimensões dessa crise, cada um dos fatores que foram levando a ela e das interpretações, né, como no podcast que deu origem a esse livro, eles diziam sempre que o objetivo era fazer um balanço claro e equilibrado, não era isso? Como é um pouco a missão editorial do Nexo também, né? É ser claro e equilibrado, né? E a Natália, na verdade, ela vai num aspecto específico dessa crise, um só, que é os militares. Mais especificamente, os militares na segurança pública. Mas não só, né? Porque esses danos colaterais não são só vidas humanas, né? É a democracia. É um monte de outras coisas que foram danos colaterais, né? E se o Conrado buscou um relato equilibrado e claro, a Natália, quando a gente vai ver a missão da agência pública, né, como é que é? Uma defesa intransigente dos direitos humanos. Então, sei lá, as vozes deles são diferentes. Né, a Natália tem um jornalismo investigativo e essa vontade de jogar a luz naquilo que está mais sombrio. E não é à toa que ela escolheu esse aspecto, que é talvez o aspecto mais desconhecido de todos aqueles que o Conrado trata, né?
E é desconhecido porque repórteres não são bem-vindos dentro dos quartéis. Ou melhor, tem alguns que são, né, que são aqueles que falam que uma fonte militar disse em off, isso, aqueles são bem-vindos. Mas repórteres como a Natália não são bem-vindas. Ela escreveu esse livro todo sem entrar muito em quartel, eu imagino. Ela escreveu do lado de fora dos muros. E daí eu queria começar, então, não tanto pedindo para vocês dizerem o que o livro é, porque eu acho que isso... eu espero que vocês tenham interesse e que vocês peguem esses livros em mãos. Mas eu queria começar pedindo para vocês me ajudarem a entender essa última década, um pouquinho mais de uma década. Eu queria pedir... Eu sei que o livro todo é isso, mas eu queria pedir um esforço de síntese para vocês. Que diabos aconteceu nesse país? E é só um disparador para a nossa conversa. Mas como que a gente sintetiza? Eu acho que vocês podem ajudar a gente a dar nome para essas coisas e a entender... Caramba, o que foi que aconteceu nesse país nessa última década? Quer começar, Natália? Ou você quer fugir dessa pergunta? Eu adoraria fugir, mas acho que está tudo trancado. Eu vou, então, falar do recorte dos militares. Esse livro ele começou com a morte do Evaldo Rosa, o músico que foi fuzilado com 80 tiros no Rio de Janeiro. Isso era o comecinho do governo Bolsonaro, era abril de 2019, ele tomou posse em janeiro de 2019. E, quando isso aconteceu, eu pensei, como é que os militares fuzilam um civil em pleno domingo de sol no Rio de Janeiro? Como é que isso aconteceu? E foi a pergunta que foi me levar até 2010, porque, obviamente, a morte do Evaldo é uma consequência da intervenção militar que aconteceu no Rio de Janeiro em 2018, que teve grande apoio da imprensa, e a intervenção militar foi consequência do avanço das GLOs, das Operações de Garantia da Lei e da Ordem, que aconteceram na década anterior. Então, eu fui recuperar essa história com a pergunta: o que aconteceu com os militares e o que aconteceu nesse confronto entre militares e civis? E acabei descobrindo que houve 35 pessoas civis inocentes que foram mortos pelos militares ao longo dessa década. E o que acontece depois? Que os militares cometem um crime contra civis, que a resposta, big spoiler, não acontece nada, não há punição. O próprio caso do Evaldo, houve uma condenação em primeira instância, mas os militares estão recorrendo e ainda não foi para a segunda instância, estão recorrendo em liberdade. Continuam no Exército, continuam atuando no Exército. Não foram nem afastados de suas funções. Então, eu comecei a entender que a relação civis-militares era muito mais complexa do que eu achava e que, com o avanço dos militares, com o uso das GLOs, os militares foram conquistando poder de barganha, poder político e também poder social, poder de influência nos debates públicos. Então, desde a época do Haiti, mas também ao longo da Copa, das Olimpíadas, das ocupações do Alemão e da Maré, os militares começaram a ser chamados para programas de televisão, já respondendo um pouquinho a sua questão da mídia, para programas de televisão. O Heleno aparecia na Bandeirantes o tempo inteiro, falando sobre segurança interna brasileira, falando sobre defesa e etc., etc. Eles foram crescendo politicamente e se aproveitaram muito bem disso. E quem se aproveitou muito bem disso, bom, enfim, o meu livro é assim, eu estava na Justiça Militar lendo processos para ver se os militares eram punidos ou não. Mas, ao mesmo tempo, Bolsonaro venceu e aí deu para perceber que os militares deram um salto na política. Então, comecei a investigar um pouco o que aconteceu ali. O que aconteceu foi que um grupo específico, esse grupo inclui o comandante do Exército, general Vilas Boas, organizou uma volta dos militares à política um pouco dentro do esteio do que vinha, que era um descontento generalizado da população, da sociedade, expresso em 2013, com a política, com a democracia. Porque os militares ainda carregam uma visão, e isso eles continuam carregando essa visão, de que eles são melhores gestores que os civis. Eles não são corruptos, eles não erram, eles gerem muito bem, a logística deles é uma maravilha. E aí, eles, muito convencidos de que eles fariam um excelente governo em parceria com o Bolsonaro, chegaram ao governo. Os que eram um pouco mais racionais foram saindo do governo e acabou ficando a turma bolsonarista mais radical, que depois degringolou para um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado, cujas digitais dos militares ainda não está muito clara.
Mas eu recomendo, estava falando para eles aqui, o Alan de Abreu acabou de publicar na revista Piauí uma grande reportagem muito interessante sobre os kids pretos, mostrando que talvez haja mais digitais dos militares nessa tentativa de golpe do Bolsonaro do que a gente sabe. Mas, basicamente, para falar como é que eles chegaram... Hã? O 8 de janeiro, né? Sobre o 8 de janeiro, a tentativa de golpe do 8 de janeiro. Então, assim, o meu livro é a pré-história de por que os militares chegaram ao banco da frente da nossa política novamente, e ele para um pouquinho antes da reflexão que a gente tem que fazer do que vai acontecer agora. De novo, spoiler, eles não foram embora, eles continuam aí, e nada foi pacificado. Isso é uma herança da época da ditadura, isso é uma herança do fato de que as relações civis militares nunca foram pacificadas, nunca foram enfrentadas, né, desde o fim da ditadura. Que é um tema que eu adoraria seguir, mas vou colocar o Conrado para dentro da conversa. Posso te passar a mesma pergunta? Vamos lá. Primeiro, obrigado à Feira do Livro, obrigado pela presença de vocês. Estou feliz de estar aqui, feliz de estar ao lado de duas pessoas que eu admiro profissionalmente muito, o Denis e a Natália. Bom, eu acho que, para entender o que aconteceu no Brasil, a gente precisa entender também o que aconteceu no mundo, naquele início de década de 2010. Que isso passa muito centralmente pela ascensão das redes sociais e pela criação do cidadão perfil, né? E começa a ter voz num espaço político que estava congelado para a participação dessas pessoas. Elas começam a ter essa voz nas redes sociais. As revoltas começam a acontecer em lugares diferentes do mundo, por motivos diferentes. Nos Estados Unidos e na Europa, principalmente nos países desenvolvidos, como uma reação à crise financeira de 2008. Você tem uma relação ali já, de certa forma, estabelecida, de uma quebra de promessa de progresso contínuo, que aquela crise quebra totalmente. E você tem movimentos como Occupy Wall Street, em 2011, você tem movimentos como os Indignados, na Espanha, também, em 2011. Ao mesmo tempo, em 2011, você tem, na Primavera Árabe, uma demanda por descongelamento de regimes autoritários que já vinham de muito tempo, estavam caindo de podre no pós-queda de Muro de Berlim. E tudo isso foi impulsionado pelas redes sociais. No Brasil não foi diferente. Aqui demorou um pouquinho mais para chegar, porque o Brasil, ainda ali no começo daquela década, vivia um estado de bem-estar social por conta do governo, né, que tinha avançado politicamente, socialmente, em alguns pontos, salários aumentando, e você também tinha uma espécie de pax econômica por conta do desenvolvimento chinês, que dava muita força para o Brasil, né, principalmente via commodities. O que acontece é que, no Brasil, depois de anos do governo do PT, depois da ascensão desses perfis sociais, as coisas também começam a se movimentar. E dá em 2013. 2013 não é... Eu tenho um meme que eu acho muito problemático que aparece na internet, que é assim, aquele castelo de cartas do tipo pedir 20 centavos a menos na passagem, eleger Bolsonaro. E isso não é verdade, né? A política é muito mais complexa do que isso. O que houve em 2013 foram grupos extra-institucionais, primeiro via esquerda, né, que eram MPL, esses movimentos que estavam na rua, eram movimentos extra-institucionais. O que é isso? Eles não eram ligados ao PT, do partido do governo, não eram ligados a sindicatos, que normalmente era quem movimentavam as ruas. Eles eram um grupo novo que estava vindo para as ruas e que cresceu por uma série de motivos, seja pela violência policial, né, seja pelo emparedamento dos políticos que começaram a ser totalmente desgastados por conta disso. Há uma virada, inclusive, da abordagem da imprensa, que é sempre bom observar. Mas aí, esses grupos depois viraram totalmente mais plurais em termos político-ideológicos, porque veio também a direita, vieram também os movimentos liberais, isso já depois das grandes violências, da polícia, e etc. E aí colocou a classe política em suspensão. A classe política não soube responder a 2013. A classe política se fechou em si mesma. E essa é uma análise que o Marcos Nobre traz no meu livro. Eu trago muitas análises que eu tento ser plural, com muitas visões a respeito disso. Algumas, particularmente, eu acho que são muito esclarecedoras. Essa, do Marcos Nobre, de que a classe política se fecha e não consegue dar uma resposta para as ruas. E quem consegue dar essa resposta para as ruas? A Lava Jato, em 2014. 2013, a Lava Jato dá essa resposta a partir de 2014. E qual que é a resposta que eles dão? O problema do Brasil é a corrupção. É uma resposta simples, pouco complexa, e que não resolve o nosso problema, mas era uma resposta inteligível.
uma resposta inteligível, num momento em que o debate público já é feito em bases muito estranhas das redes sociais, né, em que você tem que ser rápido, você não tem uma complexidade muito nessa discussão. Eles dão essa resposta, e aí a gente tem que sempre lembrar, né, fez 2013, veio o Bolsonaro. Não, em 2014, mesmo com a Lava Jato, a Dilma foi reeleita, né? A gente não pode esquecer disso. As disputas estavam lá, né? O PT saiu mal do 2013, estava sendo cercado pela Lava Jato, mas ganhou a eleição. O que acontece é que a Lava Jato avançou, os políticos não sabiam mais o que fazer, a gente teve uma crise econômica gravíssima, com o fim do ciclo das commodities, existem fatores endógenos e exógenos do Brasil, tem muitos erros também do governo. E, no meio dessa crise, os políticos pegaram e falaram assim, bom, é o jeito, vamos cortar a mão para não perder o braço. Vamos extirpar esse governo para tentar se reorganizar. Só que não se reorganizou. E a gente veio... Sabe, vocês lembram do governo Temer? A Lava Jato vinha. Governo Temer e prende um, prende outro, Joesley Batista, Joesley Day. Assim, tá numa redação, era quase como um parque de diversões numa montanha-russa. Porque cada dia você ia para um lado e etc. Tal. Então, o que eu busco trazer no livro é quais eram as forças que estavam em competição para que a gente chegasse aonde a gente chegou, ou seja, um país que passou por 21 anos de ditadura, elegesse um político que defende essa ditadura e defende torturadores daquela ditadura. Então, essa explicação ela vem com o clima, ou seja, as pessoas foram abrindo brechas por anos. No caso dos militares, né, que é o lance da Natália, a gente tinha, em 2008, o Heleno falando mal da Raposa Serra do Sol. O Heleno era um militar da ativa. Ele não pode falar mal da política indigenista do Brasil. A gente tem, depois, acho que em 2014, o Sérgio Etchegóin falando mal da Comissão da Verdade e criticando diretamente a presidente da República. O militar não pode fazer isso. Até chegar o Vilas Boas e a sua turma com tweets em dia de julgamento do Lula no Supremo. É um negócio que a gente foi deixar, sabe? O sapo, quando está na água e a água vai esquentando, ele não percebe que a água está esquentando? E é basicamente isso que eu tento mostrar. E, no fim, trazer algumas reflexões para o futuro. Né? Eu procurei não fazer uma narrativa cronológica, porque se a gente fosse fazer uma narrativa cronológica, ia ser plot twist atrás de plot twist, os leitores iam ficar malucos. Então, eu dividi em 10 temas, né? Contexto internacional, justiça, que vai do mensalão até Xandão, economia, classe política, que ficou totalmente perdida. Tem também um capítulo dedicado às redes sociais e à complexidade das redes sociais e a participação delas. Evangélicos, a questão evangélica, que é muito mal compreendida no Brasil, e eles estão virando um ator cada vez mais importante, são virando atores cada vez mais importantes no debate público. Né? E militares, tem um capítulo dedicado aos militares também, até a conclusão final lá do que eu chamo otimisticamente de país do futuro. Né? Vamos conseguir chegar lá, e o que a gente precisa para chegar lá. Perfeito. Bom, como eu disse, vocês são publishers também, né? Vocês são atores dessa história. Atores que têm o papel de cobrir de maneira distanciada essa história, mas atores que estão dentro desse jogo, né? E o que a gente viu ao longo dessa última década, não sei se vocês discordam de mim, mas foi uma degradação muito acelerada do ambiente informacional do Brasil, né? Vocês acompanharam essa história de dentro. Eu fico muito curioso de ouvir vocês fazerem um relato de como que é isso, de como que vocês estão vendo esse ambiente informacional no Brasil de hoje. Eu imagino, bom, eu sou fã do projeto de vocês dois. Eu acho tanto, né, que são projetos completamente diferentes. Eu sou editor também, né? Eu sou editor-chefe do Greg News, que não é do Nexo, né? E fui colunista. Todo mundo aqui já me abrigou, né? O Nexo me abrigou como colunista por bastante tempo, e a Natália me abrigava na Casa Pública, que é um lugar que dá hospedagem grátis para repórteres. Não pode ficar, mas não tem mais, né? Acabou. Foi muito triste. Mas, assim, sou muito fã dos dois projetos. No Greg News, a gente sobe em cima da apuração de vocês toda semana, porque o Greg News não é um produto jornalístico, né? O Greg News é um produto de humor que tem uma equipe jornalística. Eu trabalho nessa equipe jornalística. Mas a gente constrói os nossos argumentos em cima de repórter apurando. E a gente tem muita dificuldade de fazer isso com a mídia tradicional,
E vocês dão muito material para a gente, por motivos diferentes. O Nexo, porque eu sei que vai sempre lançar um olhar distanciado, honesto, desinteressado, e, na medida do possível, tentando compreender as coisas, tentando ajudar a entender, quase sempre dando múltiplas perspectivas. E eu sei que a Pública vai me entregar conhecimento de reportagem de temas que eu não vou encontrar em mais nenhum lugar, porque não estão pautados, porque não estão... Né? Quem é que está fazendo matérias aprofundadas sobre mineração, né? Sobre esses assuntos... E, bom, sobre os militares. Né? Tem um ou outro, mas é difícil, né? Eu queria entender de vocês que estão nessa luta há muito tempo, né, desde 2015, no caso do Nexo, desde 2011, no caso da Pública, o quanto essa luta tem sido recompensadora, o quanto ela tem sido frustrante. Como é que é fazer projetos tão comprometidos com o interesse público nesse ambiente informacional corrompido? Como é que está sendo isso? É mais frustrante ou é mais recompensador? E aproveitando, se vocês puderem olhar em volta para o resto desse ambiente informacional e para as lacunas do jornalismo mainstream, agradeço também. Né? Perdão, falei demais. O Denis fez umas 7 perguntas, então eu vou escolher as que eu quero responder, né, obviamente. Era essa a ideia. A primeira é uma análise do ambiente informacional, depois falar se é recompensador. Mas eu não vou ficar fazendo propaganda da Pública. Convido vocês a conhecer a agência pública, publica.org. Eu tenho refletido muito sobre o ambiente informacional, porque nos últimos 3 anos eu tenho estudado muito as táticas de desinformação e também tenho atuado muito no debate sobre a regulação das redes sociais. E eu diria sobre o ambiente informacional, eu dividiria em 2 partes. A primeira é a imprensa. A imprensa, ela também tomou um susto em 2013 e ela seguiu tomando sustos com o avanço das redes sociais porque começou a haver competição de vários lados. Competição da gente, ou seja, esses novos atores do mundo digital são vistos ainda cada vez menos, mas continuam sendo vistos como competição. Mas também das redes sociais, a disputa por atenção, né? A gente passou por um capitalismo da atenção. A gente, a Folha, estamos disputando com a L'Oréal, mas também com os bolsonaristas. A gente está disputando minutos de atenção das pessoas na tela. Então, a imprensa também se perdeu um pouco nesse caminho. E eu acho que, na esteira da Lava Jato, e aí eu digo porque eu acho que hoje a imprensa é bem melhor do que foi naquela época, até porque, no começo, também não compreendeu o que foram as jornadas de junho. Eu nunca esqueço da capa dos 70 vândalos presos, enfim, que foi do Globo. A imprensa embarcou na narrativa de que a República era corrupta, que, como a gente já viu, é uma narrativa que também tem muito eco dentro da visão dos militares, porque é uma visão autoritária do que é a democracia e que basicamente criminaliza a política. E criminaliza a política como um todo. E aí algumas das acusações da Lava Jato deixam isso muito claro. Então, assim, colocar a Lula, a Dilma como chefe de quadrilha porque estavam fazendo lobby para as empresas brasileiras no exterior, que é uma coisa que qualquer chefe de governo faz. Assim, várias das ações... porque ele ia fazer... Porque o Lula ia fazer um instituto, que é uma coisa que todos os ex-presidentes americanos, por exemplo, fazem. Como parte de você fortalecer um legado que você teve. Havia uma criminalização de simplesmente você ser chefe de governo. E isso ajudou a deteriorar o ambiente político brasileiro muito, mas muito. Porque, hoje em dia, como é que você volta a acreditar na política? Uma vez que a gente viu que sem política você tem bolsonarismo, você tem autoritarismo, você tem golpe de Estado, você tem os militares de volta. É ou política ou isso, não tem meio do caminho. Você começar a dizer que é válido você fazer acordos com adversários políticos. Você começar a falar que a negociação entre governo e legislativo é válida, é melhor do que destruir a democracia. E eu acho que a imprensa ela se perdeu um pouco nisso, e isso você vê
Porque, por exemplo, a imprensa não fez uma autocrítica em relação à cobertura da Lava Jato. E aí você tem uma cobertura da libertação do Lula que é muito esquisita, porque a gente ouviu durante anos que o Lula era culpado, e, de repente, ele é solto e a imprensa fica feliz que ele é eleito. Mas não houve olha, nós estávamos enganados. Aí você vê um monte de reportagem, que, para mim, a coisa mais esquisita que a imprensa produziu ao longo da campanha, que é assim, Lula é inocente, mas não foi inocentado. Para mim, isso é o suco do suco da imprensa não assumindo que cometeu um erro. E cometeu um erro histórico. Era um momento difícil de você entender o que estava acontecendo. Eu acreditei na Lava Jato no começo. Que bom! Agora vamos limpar esse país. Não era nada disso, obviamente, como a gente viu depois. Então, assim, hoje em dia, a imprensa está se olhando no espelho, encarando um desafio enorme. Como é que a gente vai voltar a cobrir a política? Isso nós estamos, eu acredito que o Nexo também. Como é que a gente vai voltar a cobrir a política com respeito, apontando os erros e as corrupções, mas sem destruir a política, sem jogar o bebê junto com a água do banho fora? É um problema sério, é um problema que a gente está encarando, e acho que a imprensa ainda está se localizando. Porque, obviamente, na última década, o que mais vendeu foram escândalos de corrupção. Era isso que era grande, o jornalismo investigativo brasileiro era isso. Isso da imprensa. Redes sociais é outra coisa. Redes sociais, quando a gente lançou a Public, eu acho importante falar isso, quando a gente lançou a Public em 2011, você entrava no Facebook e o Facebook entregava o seu conteúdo para todo o seu público. Uhum. O que aconteceu? As plataformas de redes sociais deixaram de ser um espaço aberto de comunicação e começaram a ficar cada vez mais capitalistas. Então, elas começaram a restringir o acesso e cobrar por isso. Nesse processo, a gente passou de uma internet que ainda tinha os valores de quando ela foi fundada, que é uma internet peer-to-peer, de pessoas falando para pessoas, para uma internet plataformizada. Hoje em dia, a gente tem um efetivo oligopólio que controla o que todo mundo fala com todo mundo. E, à medida que eles foram avançando, eles foram ganhando mais dinheiro e adquirindo mais poder. E, digamos, não vou dizer comprando, mas se achegando mais a atores relevantes do debate público, que foi exatamente o que aconteceu quando o Brasil, o Congresso Brasileiro, tentou regular as plataformas agora, um mês atrás. Elas resolveram, vocês vão tentar me regular? Eu vou mostrar o que eu sou capaz. Criou uma confusão enorme, colocando um editorial na capa do Google. A capa do Google é usada como o lugar de fazer pesquisa na internet por 98% dos brasileiros que usam a internet. É o lugar muito mais onipresente do que a Globo. Então, eles, hoje em dia, estão numa queda de braço porque há um movimento mundial por regular, justamente porque deixou de ser aquela coisa de isso ajuda os movimentos para ser uma internet plataformizada, ultracapitalista, que controla, media todos os debates públicos, privados, pessoais, econômicos do mundo inteiro. Rolou? Rolou. Deixa eu só um segundo, porque eu prometi só não esquecer de dar um recado, só o que você me pediu, e eu esqueci. A gente vai falar por 1 hora, já passou boa parte dela, e vocês podem enviar perguntas nos últimos 15 minutos, a gente vai responder perguntas por escrito. Conrado. Bom, eu vou começar com a questão do que faz a gente acordar todo dia, né? E ir lá para o jornal, ou home office, como hoje a gente faz híbrido, né? É basicamente um otimismo, né? De que as coisas vão melhorar e que a gente está prestando um serviço público, às vezes com menos alcance, às vezes com mais alcance, mas que a gente está, de certa forma, tentando impactar o debate público, tentando qualificar o debate público. Se eu não acreditar nisso, eu nem levanto da cama, né? Voltando para... Eu acho que a Natália resumiu muito bem a questão da necessidade de autocrítica da imprensa, e eu acrescentaria também o fato de que nós, e eu vou falar nós porque, enfim, nós somos a imprensa, né? A gente costuma também criar muitos heróis, né? Se a gente for lembrar no julgamento do Mensalão, lembrando daquela história de que o sapo vai ficando quente e não percebe, né? A gente teve o julgamento do Mensalão e a gente tinha o Batman no Supremo, que era o Joaquim Barbosa, né? Depois a gente teve o Super-Homem, que era o Moro. E essa história de continuar com o juiz herói não acabou. A gente tem o Super Xandão hoje, né? Então, eu acho que a gente tem que sempre olhar com muito cuidado, inclusive quando, enfim, existe todo um debate até onde a justiça pode ir para salvar a democracia, e esse debate é totalmente válido, mas a gente tem que ficar preocupado também com essa criação de heróis, né?
A própria existência do Nexo, quando o Nexo surgiu em 2015, ele já era uma espécie também de autocrítica, né? Quando a gente montou o jornal, com a Paula Miralha e com a Renata Rizzi, que era o fato de que a gente estava falando assim, de uma maneira muito solta com os leitores, né? Os jornais falando de uma maneira solta com os leitores. Então, a gente queria dar espaço para trás, explicar melhor as coisas, a gente já dava de graça que as pessoas sabiam do que a gente estava falando, e aí as pessoas se alimentavam de manchete. O Nexo é quase um convite às pessoas: não se alimentem de manchete, por favor. Vamos tentar não se alimentar. E era totalmente contra o fluxo, né? O fluxo estava indo justamente para o outro lado. Agora, em relação às redes sociais, eu vejo assim, eu não estou envolvido diretamente no debate, mas assim, eu fico refletindo muito assim, se tem jeito. E eu vejo 3 pontos para serem enfrentados, encarados. O primeiro ponto é o ponto que passa pela regulação, que é o ponto que a gente está discutindo hoje no Brasil, dificílimo, né? Vai ser uma batalha dificílima, que é a regulação que não está necessariamente do tipo o que o cara falou, vai censurar, não vai censurar, mas está em criar um ambiente em que as próprias plataformas possam ter algum tipo de gestão a respeito do conteúdo e não simplesmente fique essa coisa faroeste do tipo, publica aí e eu não tenho nada a ver com isso. Eu acho que um outro ponto, que eu acho que esse vai ser dificílimo lidar, mas se o mundo não lidar com ele, a gente também não vai sair muito do lugar, que é a questão dos monopólios das empresas de tecnologia, que são 5, 6. E, assim, você lidar com um monopólio desse, com um oligopólio desse, se você não conseguir lidar com ele, você não vai avançar. Você não vai criar um ambiente um pouquinho mais sadio. Porque se eles têm a caneta, a gente depende muito de poucas pessoas, né? E, por fim, que é aquela velha história do tipo, a gente tem que investir no... Porque eu acho que essas 2 questões, acho que a primeira, de regular as redes, e eu não estou defendendo nenhum modelo específico, acho que tem que regular. Qual é o melhor? Vamos debater. É o de curto prazo, o de médio prazo é lidar com essa questão dos oligopólios, e o de longo prazo é lidar com o letramento midiático, uma educação midiática, que faça com que as pessoas, desde pequena, na escola, possam entender, primeiro, entender a imprensa. Olha, isso aqui é um editorial, é a opinião do jornal, isso aqui é uma reportagem, ou seja, aqui eu vou lidar com dados, não vou lidar com opinião, aqui eu vou lidar com opinião. Isso aqui é um artigo escrito por um articulista, que também é a opinião dele. E, olha, pasmem, muita gente letrada confunde tudo isso. Tá? E como é que você lida depois, o outro passo, como é que você lida com notícias falsas, com desinformação, que não é só a desinformação escancarada que a gente olha. A desinformação ela tem vários caminhos para chegar em você. Às vezes é só uma mudança de título que não entrega o que a matéria não entrega, e você lê só o título. Então, assim, essa educação midiática é uma coisa que você começa agora e daqui a 20 anos você vai ter resultado. E eu acho que tinha que ter na escola, desde pequenininho, e na faculdade, né? Porque também, se você for pegar hoje na faculdade, você entrar numa sala, você vai ver que as pessoas também têm muita dificuldade de entender o que está se passando nesse caos informacional. Perfeito. A gente vai estar terminando o tempo e daqui a pouco a gente vai responder as perguntas. Eu acho que faz sentido a gente terminar olhando para frente, né? Olhando para o futuro. Mas eu acho que do ponto de vista de vocês, eu pensei em perguntar para vocês que ameaças vocês estão vendo diante de nós e como é que vocês, como editores, como jornalistas, estão se posicionando para lidar com elas. Eu queria só fazer um comentário sobre o que o Conrado falou. Claro, conversa. A gente deveria discutir, brigar, tal, discordar. Não discordo. Mas eu queria só fazer um comentário. Tudo que você apontou, esses 3 itens, eles dizem respeito a uma mudança essencial e muito profunda na democracia, que vem daquela outra coisa que você falou, o cidadão que opina e que participa politicamente através das redes sociais. Ou seja, digamos, esses são desafios que são meio naturais, porque a gente mudou de paradigma de comunicação. E, claro, o oligopólio é uma barreira dentro disso, mas, se lidando com o oligopólio, a gente vai ter que redesenhar a sociedade para que a nossa política funcione. Não dá mais para a gente ter uma política que é de cima para baixo, que os cidadãos só vão lá e votam e vão para casa. Não é isso que os cidadãos querem, não é isso que os bolsonaristas querem, não é isso que os petistas querem.
Não é isso que ninguém quer. Hoje em dia, e aí, enfim, hoje em dia as pessoas querem participar e conseguem participar, independente das estruturas políticas estarem lá ou não. Nada mais é um tio do Zap enchendo o saco da família, mandando fake news, nada mais é do que um cidadão atuando politicamente. Isso eu acho que é o grande legado de junho para hoje que se manteve. Desculpa, só complementando. E aí, olhando para frente, né? Então pronto, eu vou aproveitar e vou falar que olhando para frente. Já emendou, já está. A gente vai ter que equalizar isso. Assim, eu acho que é fundamental a gente regular redes sociais, mensageria, essas 5 grandes empresas, não só no Brasil, mas no mundo, e depois regular a inteligência artificial, que também vai vir aí como um furacão aí atropelando todo mundo e roubando empregos de todo mundo. Isso vai ter que ser regulado. E na lógica de monopólio ele vem também, né? Muito provavelmente outro oligopólio para nós. Com certeza. E são coisas mesmo. muito... E eles se escondem atrás do... Ai, desculpa. É que nem mecânico. Sabe quando você vai no mecânico, o mecânico fala assim, a rebimboca da parafuseta? Isso é assim que eles funcionam, as redes sociais, as plataformas. Eles usam o fato de que ninguém entende como a coisa funciona para dizer, não, vocês não entendem, vocês não podem regular. Mas tem que regular. A gente voltou, ou seja, a gente fez todo um momento, eu chamo de um momento revolucionário, momento de 2003, para a gente voltar no momento em que, peraí, as instituições são importantes, os governos são importantes, a gente vai ter que permitir os governos que regulem redes sociais, é o final dessa jornada. Uma vez regulando, a gente vai ter que redesenhar como funciona a democracia. Isso tudo é de uma maneira muito ampla. Em relação aos militares, a gente tem um tremendo de um pepino, porque desde a redemocratização, eles não foram 100% submetidos ao poder civil, como, por exemplo, os exemplos que o Conrado trouxe aqui. Militares da ativa sempre falaram mal do governo e nunca foram punidos. Mas a coisa é mais profunda, porque os militares são o maior grupo de servidores federais do país, é o maior grupo de aposentados, o maior impacto da Previdência é dos militares, e os militares são uma potência... são uma potência cultural no Brasil. Sempre foram. Os militares estão em todas as cidadezinhas, os militares estão em todas as fronteiras. São pessoas treinadas e com um salário fixo, que necessariamente tem impacto cultural no seu entorno, na sua família, na sua comunidade. E, hoje em dia, eles todos têm acesso às redes sociais. Então, a gente precisa pensar como é que funciona um exército que é obrigado a ficar calado, mas que qualquer soldado tem acesso às redes sociais. A gente vai ter que repensar isso tudo. Além de tudo isso que você falou, eles têm armas, né? Bom, eu acho que o que a gente pode fazer, acho que como imprensa, é, primeiro, começar a chamar um pouquinho mais as coisas pelo nome. Né? Eu lembro que, vou fazer aqui ser um pouco cabotino, mas quando o Bolsonaro foi eleito em 2018, o Nexo, a manchete do Nexo não era onda de direita, como todo mundo escreveu. E titubeou. A gente já chamou de extrema-direita desde a campanha. Mas não é porque a gente achei que era extrema-direita e vou colocar lá. Não, a gente foi lá, ouviu os principais estudiosos de extrema-direita no mundo. Por favor, classifique esse cara aqui. Né? Nós fizemos até um gráficozinho assim, para onde é que estava o Bolsonaro na régua ideológica. E assim, não tinha dúvida de que era um cara de extrema-direita. Então, você chama de extrema-direita. O Nexo sempre busca alguma coisa, um discurso plural e equilibrado, mas também não cai num grande problema da imprensa, que é os dois ladismos. Né? Você trazer o cara que é a favor de uma coisa absurda, né? E o cara que é contra essa coisa absurda. Tem coisas que você não pode tergiversar e falar assim, não, eu simplesmente estou ouvindo os dois lados e eu sou plural. Né? Eu acho que, por exemplo, direitos humanos. Vamos colocar quem é a favor dos direitos humanos e quem é contra os direitos humanos? É meio bizarro, isso é uma discussão meio bizarra. E isso acontece na imprensa. E acontece, inclusive, nas apurações mais técnicas, que é aquela coisa, o promotor lá, o procurador vazou um inquérito, você vai lá, publica o inquérito, liga para o cara que é alvo do inquérito, e você escreve lá, o cara não quis comentar, então, fulano negou. Não é isso o trabalho. Nosso trabalho tem que ser um pouquinho maior. Né? Eu acho que, como imprensa, é isso. E eu acho que, como sociedade, repetindo um pouco o que a Natália falou, a gente tem que resgatar a política. Resgatar a importância da política. Né? Porque qual é a alternativa à política? É a ditadura ou a guerra? Se a gente não resgatar a política, e como é que você resgata essa política? A partir de consensos mínimos. Né? É aquela velha história, assim, você vai fazer um almoço de família, tal, você tem pessoas que pensam diferente de você não começa já discutindo com aquilo que você discorda, você começa com coisas que vocês concordam, sabe? Vamos concordar, começar pelo que a gente concorda, e, a partir daí, reconstruir a sociedade, reconstruir a democracia nesses novos parâmetros digitais.
Perfeito. Tinha me avisado que alguém ia me mostrar um papelzinho avisando do tempo. Não me mostraram é porque ainda tem tempo, né? Ah, que ótimo, perfeito. Eu acho legal que você falou sobre isso, Conrado, porque assim esse livro e a série de podcasts na qual ele foi baseado, né, se propõe a ser uma história equilibrada, né? E eu fico lembrando que dos meus tempos de mídia corporativa, que em nome desse suposto equilíbrio, dessa objetividade, né, por exemplo, tinha palavras que se evitava, não podia ficar falando golpe, né? Golpe é uma palavra que não se fala. Você conta uma história equilibrada, mas você não foge da palavra golpe. Não necessariamente para dizer que foi um golpe, mas para conversar existem setores da sociedade que acham que foi. De visões diversas sobre se foi um golpe ou não. E eu queria perguntar sobre isso. Foi um golpe? A gente teve uma tomada ilegítima do poder? Essa autocrítica que a imprensa não fez passa um pouco por olhar para esse episódio específico da história? Teve uma ruptura ali? Eu queria perguntar isso para você, porque depois eu queria perguntar para a Natália se teve uma intervenção ilegítima militar ali. Mas existe golpeachment, parlamentada. Você tem milhares de maneiras de a gente escrever. inventou o golpeachment, se eu não me engano, lá Vocês que no começaram Greg o News. golpeachment? Não sei, a gente usou, mas não sei se a gente assim, inventou. Que foi uma ruptura política? Foi. Assim, eu acho que qualquer pessoa que olha para trás fala assim, romperam com o jogo era esse aqui. Os caras pegaram e falaram assim, vamos chacoalhar a mesa e trocar as cartas aqui. Se você vai chamar isso de golpe de Estado, se você vai chamar isso de ruptura, eu acho que é menos importante. Eu acho que o mais importante é você saber, e hoje, depois de tanto tempo, saber que pessoas que participaram daquilo, inclusive defendendo, já fazem uma autocrítica. Nem todo mundo faz, tem pessoa que continua defendendo. O que acontece é que qualquer processo, se você for olhar, inclusive em rupturas muito mais graves, sempre se dá um ar de legalidade. Você busca dar um ar de legalidade para o que está acontecendo. Você busca lá um relatório do TCU, que depois sofre uma série de contestações, você busca, faz algumas consultas no Supremo, o Supremo pega e fala, não vou me meter em política, então o Supremo legitimou, você tem uma votação dentro do parlamento, e nessa votação a Dilma Rousseff perde, né, que eu acho, inclusive, que é um dos momentos mais nojentos da política brasileira, principalmente quando o Bolsonaro abre o esgoto ali dentro e fala e cita um torturador para poder tirar a presidente do cargo. Então, eu acho que é isso. Assim, olha para o capítulo que eu lido com a questão de 2016, chama-se Rupturas. Tá? Eu, particularmente, não uso lá a palavra o golpe, não sei o que lá. Eu uso impeachment. Tá? Porque o consenso qual que é? Esse aqui. Agora, vamos ver como as pessoas veem? Você vê que é golpe por causa disso, esse aqui acha que não, e etc. Mas, assim, eu também não fico tergiversando do tipo, foi tudo legal. Não foi. Foi uma ruptura. E foi uma ruptura liderada ou com forte envolvimento dos militares? Foi. Que bom que você perguntou isso, porque é uma das partes que eu acho mais interessantes no livro, porque eu consegui, mesmo conversando com o Etchegóin, eu consegui entender exatamente o que aconteceu ali. O Etchegóin, ele ficou muito puto com a Comissão Nacional da Verdade, porque a Comissão Nacional da Verdade colocou o nome do pai dele como um dos torturadores na lista final. E ele era o chefe do alto comando do Exército, ele não era qualquer militar, ele era quem comandava. E ele era a ponte de relacionamento entre a Comissão da Verdade e os militares, que não ajudaram em nada, por conta dele. Ele fez uma carta denunciando, mas com palavras fortíssimas, falando que é uma tentativa leviana enfim, é uma coisa horrorosa aquela carta, e não é punido, e não é punido. O Etchegóin é amigo-irmão, é amigo primo de criação do general Eduardo Vilas Boas. Sempre foram. E quando o Eduardo Vilas Boas começa a se deteriorar por causa da doença dele, o Etchegóin começa a ter mais ascendência e influência sobre o Eduardo Vilas Boas. O que acontece? Esse grande acordão ele foi flagrado pelo maravilhoso jornalista que hoje trabalha na agência pública, Rubens Valente, com aquele acordão que o Romero Jucá descreve como um acordo com o Supremo e com tudo,
para estancar a sangria da Lava Jato. E naquele mesmo áudio, o Romero Jucá diz: estamos conversando com lideranças militares, eles estão monitorando o MST para garantir que não vai haver resistência, não vai haver coordenação. Isso tudo aconteceu. O que mais que aconteceu, que a gente sabe por conta de livros que foram escritos a posteriori? Temer foi se reunir algumas vezes com Etchegóin e Eduardo Vilas Boas em jantares, enquanto ele era vice-presidente, em momentos que eles descrevem como grandes acerto e visão muito semelhante sobre o futuro do país. Houve um acordo com as principais lideranças militares. E isso acontece quando o Vilas Boas ele era comandante do Exército, mas isso é muito bem ilustrado por conta de que, no dia em que a Dilma fez uma coisa que agora o Lula fez de novo, porque também agora o PT está devolvendo tudo que os militares se movimentaram. Ela retirou o GSI, ela retirou o status ministerial do GSI e colocou o GSI, que sempre foi comandado pelos militares, na Secretaria da Presidência. Isso deixou os militares furiosos, já estavam muito furiosos, e eram machistas. Existe um elemento de misoginia enorme, muito pouco explorado no impeachment da Dilma, e os militares têm a ver com isso. Quando ela tira o GSI, ela tira o GSI, quando ela é afastada, primeira coisa, primeiro dia, o que o Temer faz? Recria o GSI e coloca o Etchegóin para chefiar o GSI. E o Etchegóin vira o grande ministro forte do governo Temer. E o Temer diz isso no livro que ele publicou depois. Os militares emprestaram enorme reputação para o meu governo. Foram os militares que seguraram aquele governo. E foram os militares que seguraram aquele governo pela reputação que tinham conquistado, inclusive por causa das GLOs, mas também por ações que a gente não sabe exatamente, eu juro que um dia eu quero descobrir, mas toda aquela armação do Joesley contra o Temer, quem barrou aquilo foi o Etchegóin, no GSI. Isso o Etchegóin me falou de uma maneira muito truncada, eu não sei exatamente o que ele fez, mas eles conseguiram evitar que a Lava Jato derrubasse o Temer. Então, assim, os militares foram fundamentais. Eu acho que isso tudo é ilegal, né? Pô, não pode conspirar, mas, enfim, não foram punidos, né? Não serão punidos. Aí tem confissões tão claras, né? Quando o Vilas Boas escreve na biografia dele que ele reuniu o alto comando do Exército, mas ele fala, não, mas são fatos isolados. O alto comando reunido. 10 minutos só, que ótimo. Essas reuniões que a Natália descreveu está na biografia do Vilas Boas e está na do Temer. Assim, meio que bate. Tipo, beleza, é fato. É fato e é louco, né? Como parece que é uma coisa... não tem vergonha por trás, é como se fosse legítimo. Rocha Barros, que é colunista da Folha, ele usava uma expressão muito boa, na época ainda, lá 2015, 2016, ele falava assim, tá todo mundo, parece que está em Woodstock, está todo mundo doidão. Né? E aí, até hoje, ele fala, parece que todo mundo continua doidão. Né? E deixou, estão deixando. A minha solução para os militares é paridade de gênero e ter 50% de comandantas, ia mudar a cultura do Exército. E o fim do serviço militar obrigatório. Você acha que ia ter esse impacto? Eu acho que é um legado da ditadura, o nosso Exército não é profissionalizado, e é um negócio que apavora o mundo inteiro, assim, sem a menor necessidade, inclusive, porque tem muita gente que quer prestar Exército. Mas eles mantêm um poder muito esquisito sobre cada família brasileira, né? Tem uma outra história que eu tenho a sensação... Eu li seu livro, mas eu li correndo. Tem uns pedaços que eu não li. Mas eu tenho uma... Você está vendo aqui, não? Tem uma história que é o duplo ingresso. Eu acho que você não trabalhou com essa história, né? Não. Mas isso é uma excrescência dos militares brasileiros, né? Ele tem castas, né? Sim. E tem gente que já entra mandando, né? Sim. Você precisa ter curso superior, né? Ser branco, não é essa a regra? Não. Porque na prática acaba assim. Com a cota, a coisa mudou um pouco. Mudou, verdade. Bom, a gente tem os últimos 5 minutos. Vocês querem fazer considerações finais? Antes das perguntas do público? Não, vamos ver. Podemos receber as perguntas do público, então? Tem? Se vocês não quiserem, eu continuo, hein? Vocês viram, né? Tem ali. Pode falar. Como preferirem.
A principal, tem uma palavra que eu não entendi. Não seria a principal? Principal desafio, Punibilidade. Eu acho que o STF, Xandão, tem consciência disso. Por isso que o STF puxou para si as investigações dos militares que participaram em 8 de janeiro. Porque a verdade é que a tradição da justiça militar, e aí eu falo bastante da justiça militar no meu livro, é de punir muitos militares quando o crime é contra a hierarquia e a disciplina, ou seja, quando o crime protege a instituição militar, mas não punir quando o crime é contra civis. Ser muito brando. Não punir, na verdade, não é muito brando. A verdade é que o único crime é desobediência, né? Eles punem a desobediência à cadeia de comando, eles não punem crime. Bom, tem crime, né? Tem bastante crime. Tem crime de tráfico de droga, tem um monte de crime. General, acho que só teve um punido na história da justiça. Aí já é querer demais. Não, enfim. Mas assim, o que acontece é que, assim, para você punir os militares, a justiça civil tem que supervisionar e tem que voltar a puni-los. O Temer ele fez uma mudança legal que expandiu a jurisprudência, expandiu o alcance da justiça militar. Então, hoje em dia, a justiça militar ela é responsável por muita coisa. Essa decisão do STF é uma decisão muito interessante, muito bem-vinda, e eu acho que realmente só com pressão da justiça civil, mas também da sociedade civil no geral, poderá haver punições. Por enquanto, a gente não vê punição nenhuma. O próprio Cid, enfim, continua ali bonitão, só não foi alçado ao posto que esperavam que ele fosse alçado. Mas o Exército em si é extremamente corporativo. Todo mundo, General Tomás Paiva, todo mundo. Se deixar na mão deles, não vai haver punição. Então, eu concordo com você. Acho que assim, a gente só consegue superar 8 de janeiro se punir os militares. Agora, quem tem que punir os militares não são os militares e nem a justiça militar. Tem que ser a justiça civil. E tem também aí, né, Natália, um pecado original, que é que o Brasil não puniu os militares que cometeram atrocidades na ditadura militar. Né? Acho que até numa conversa com você para o livro, a Natália é entrevistada do livro. Respondeu 30 eu também. perguntas. Você também, é verdade. Aqui está tudo. Ação entre amigos. Acho que foi você que me falou, não sei se foi outra fonte, que o Supremo teve a chance de lidar com isso, quando ele julgou a legalidade da lei da anistia em 2009, 2010. Né? E aí, eles decidiram não mexer nisso. Por quê? Porque achava-se, em 2009, 2010, o Brasil lá voando na capa da Economist, todo mundo funcionando, que os militares estavam quietinhos, eles tinham sido domados, ou tinham voltado para a caserna. Né? E depois a gente viu que não era nada disso. Tem alguém com o microfone? A gente tem mais um pouco de tempo? Pode seguir mais um pouco? É o quê? 5 minutos? 10 minutos, está certo. Bom, não teve nenhuma responsabilização e boa parte da geração de militares do Bolsonaro teve operadores da ditadura como instrutores. Né? Alguém levantou a mão? Por favor. Boa tarde, obrigado. Meu nome é Fernando, eu tenho 67 anos, então venho lá estudei na PUC de 75 a 79, regime militar. A minha pergunta é sobre esse tema, mas eu vou pegar num ponto específico. Eu fiz recentemente uma analogia entre o que aconteceu com a escola base. Vocês conhecem essa história da escola base aqui em São Paulo? E 94. E o que aconteceu com a cobertura da imprensa na Lava Jato, não é? E o que nós sabemos hoje do que o Moro e o Dallagnol fizeram objetivamente. O que eu pergunto aos senhores da mesa é o que deveria, ou poderia, ou vai, na opinião dos senhores, acontecer com o Moro e todos os que apoiaram, criando imagens do super Moro, não é? Quer dizer, foi
uma coisa tão absurda. Eu fui um dos que acreditei, achei que a coisa era feita, quando tudo foi uma imensa farsa e uma cumplicidade inaceitável, não é? Então, eu repito que eu venho de uma época que havia censura expressa à imprensa, né? Globo, Jornal do Brasil. Eu me formei na PUC do Rio em psicologia. Então, hoje eu vejo como nós fomos enganados com uma farsa grotesca. Então, o que poderia, deveria, ou os senhores acham que vai acontecer com o grande responsável que aceitava ser homenageado nos Estados Unidos pela sua campanha contra a corrupção aqui no Brasil, e etc. Muito obrigado. Bom, juridicamente não dá para prever o futuro, mas politicamente tem algo a se dizer. Os lavajatistas, vamos dizer assim, vamos lá, representados ali pelo Sérgio Moro e pelo Deltan Dallagnol, eles têm um problema político, porque eles são rechaçados pela esquerda e pelo PT, à frente, e são rechaçados pelo bolsonarismo. Né? O Moro foi quase estipado do governo, né? Saiu atirando, mas depois, na campanha, voltou ali para poder ajudar e etc., mas é pela própria sobrevivência dele, porque o público, o eleitor dele, está dentro da nuvem do eleitor bolsonarista. Agora, se você for olhar o que aconteceu com o Dallagnol, ele foi rapidamente tirado. Por quê? Porque ele também não tem potência política. Os bolsonaristas, os filhos do Jair Bolsonaro, querem ele fora da política, porque ele é uma concorrência. A esquerda não vai dar nenhuma sustentação, então... pelo Centrão também, né? São rechaçados imagina, o Centrão pelo Centrão quer se deixar o Centrão... Bom, eles estão... A filha do Eduardo Cunha estava querendo aprovar uma lei que, se falar mal de político, inclusive político condenado, você vai tomar processo. Negócio meio bizarro, né? Se deixar o Centrão andar... Então, assim, Centrão, esquerda, extrema-direita, os caras têm um espaço muito curto, muito estreito, desculpa, para caminhar politicamente. Então, assim, a chance de se tornar irrelevante é enorme, a não ser que eles possam vir a representar um grupo, enfim, representar o establishment de novo, né? Tentar aí ocupar um espaço da nova direita, mas, assim, pelo que eles mostram até agora, eles estão muito mais próximos do bolsonarismo do que de uma direita democrática, né? E o bolsonarismo não quer eles. Interessante, né? O bolsonarismo queima todas as pontes, né? Vai fazendo inimigos no caminho, né? Quer acrescentar algo, Natália? Não, eu queria só falar sobre o bolsonarismo. O bolsonarismo é um movimento, eu chamo de populista digital, e ele é um movimento que se vê como revolucionário, né? O bolsonarismo raiz, o que ele quer é destruir as estruturas. E, nesse sentido, a aliança com os militares tem muito a ver. Mas, por conta disso, o bolsonarismo é contra tudo e contra todos. E quem não está com nós está contra nós. Eu acho que vem daí também muita gente se relaciona com o fascismo, né, etc. Mas, na verdade, é isso. É um movimento político, digital, revolucionário, extremamente radical, que vai se livrar de quem falar um ai contra ele, nesse sentido, por isso, totalmente autoritário. E tem uma questão, acho que você está falando do bolsonarismo, que eu acho que eles cooptaram duas áreas que eu acho que são áreas que precisam... elas são resgatáveis, no sentido da radicalização, do flerte com o fascismo, que, primeiro, os militares, que eu acho que você tem gente ali dentro com quem você pode conversar e reestruturar as Forças Armadas de forma que a política consiga ser estipada lá de uma maneira mais consistente, e os evangélicos. Né? E aqui eu quero tomar todo o cuidado do mundo para não pegar e falar assim, os evangélicos, uma coisa só. Eles são um público diverso, uma população extremamente pobre, que está nas periferias, que tem um acesso a serviços de Estado muito precários, em que a igreja lá, que chega lá, acaba atuando, de certa forma, e ocupando espaços que o Estado não ocupa e virando uma rede de proteção para essas pessoas. E assim como a própria família, né? O Bolsonaro não é à toa, ele fala tanto de família, 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 família. Tem um arzinho de um viés de você terceirizar as responsabilidades e tirar do Estado e jogar na mão da família. A família tem que ser forte, porque aí você cuida da sua educação, você cuida da sua saúde, etc. Mas tem também um fato de que a família é o primeiro suporte dessas pessoas e a igreja é o segundo. E os
os intelectuais e a esquerda, principalmente, têm uma dificuldade imensa de entender isso e de dialogar com essas pessoas. É óbvio que algumas portas foram fechadas, foram bloqueadas. Agora, se também não se buscar esse diálogo, se buscar entender esse fenômeno evangélico, a gente está passando por uma transição religiosa brutal no Brasil. A Europa demorou 500 anos para passar de católica para protestante. De maioria católica para maioria católica para maioria protestante. O Brasil tinha 5% de evangélicos nos anos 70, hoje tem 30 e poucos por cento, e alguns estatísticos dizem que em 2030, na década de 2030, vai estar páreo a páreo, e vai haver essa transição. É uma transição enorme. Agora, vamos ignorar? Vamos continuar achando que todo mundo não está vendo direito a realidade, etc. Não, existe uma realidade muito forte ali. O que precisa ver é saber qual é aquela realidade para lidar com aquela realidade e trazer as pessoas para um debate público, entendeu? Que possa ser mais plural e não seja tão fechado. Gente, que maravilha encontrar vocês. Que delícia ler os livros de vocês, que ajudaram demais a entender isso que a gente está passando. Queria continuar essa conversa, mas a gente está acabando. Tem um último recado que eu preciso dar para vocês. O Conrado e a Natália... pronto, beleza. Então, o recado é mais simples. O Conrado e a Natália vão estar autografando os livros deles. Eu acho que tem outro livro da Natália que também está lá, mas... não tem? Não. Tá, esses 2 livros vão estar lá. Na 2 pontos, aqui, logo em frente, né? Obrigado, gente. Obrigado, Conrado. Obrigado, Natália. Parabéns, conseguiram escrever um livro. Eu não estou conseguindo nem ler livro, mas... Percebi.